Fala galera, Laerte Viana na área. Para quem achou que o duelo entre Acelino Popó Freitas, 4 vezes campeão do mundo, e Kleber Bambam, que deu o seu primeiro treino de boxe há apenas 9 meses, seria uma luta fácil, se enganou por completo, porque foi bastante equilibrado. Metade do tempo o Popó bateu, a outra metade o Bambam apanhou. Brincadeiras à parte, óbvio, o intuito do vídeo de hoje não é falar sobre a luta que durou apenas 35 segundos e foi o resultado mais óbvio que poderíamos ter, mas sim sobre todo o contexto, tudo que envolve esse tipo de desafio, promoção, a posição do Bambam nisso, principalmente do Popó, que vem sendo muito criticado. Quero dar a minha opinião e saber se vocês concordam comigo ou não, beleza? A propósito, para quem ainda não viu o nocaute, a luta completa está no vídeo do lado, já com mais de 250 mil visualizações. Eu não estive lá no Fight Music Show, in loco, mas o Leonardo Afonso, garoto de apenas 18 anos, esteve lá representando aqui o canal, foi credenciado e fez uma cobertura muito bacana. Nota 10 pro Léo, brigadão. Para quem ainda não conferiu, é só clicar no vídeo que vai aparecer no final desse aqui, beleza? Bom, primeiro passo de tudo, para entendermos e não julgarmos o Fight Music Show, esse tipo de evento e promoção como uma grande baboseira, uma besteira e coisas do tipo, é entender que não estamos falando de um evento voltado para o público de esporte, e sim entretenimento. Se olharmos pela ótica esportiva, da técnica, das condições de igualdade, esquece, não vai fazer sentido nenhum. Agora, se você olhar pelo lado do show e entender que, embora não seja combinado, é um duelo feito exclusivamente para atrair audiência e dar exposição e popularidade aos protagonistas, você entende a razão por trás disso tudo. E eu não tô falando que você tem que gostar ou não, viu? Pelo amor de Deus, cada um tem o seu critério, é 100% compreensível qualquer tipo de opinião. Estou apenas relatando que a ótica para ser avaliada é essa, é entretenimento. A partir daí, você decide se gosta ou não, faz parte. Porém, só há uma coisa que não há como contestar: os números. Os números não mentem. Para vocês terem uma ideia, o card preliminar que acontece em lutas de MMA, que é a única parte do show que tem de fato lutadores profissionais ali, passou ao vivo no YouTube do canal Combate. Só para vocês terem uma ideia, chegaram a ter um pico simultâneo de 400 mil pessoas assistindo, e detalhe, no total, passou da marca de 9 milhões de telespectadores. Esse número é absurdo e ajuda demais aqueles atletas que estão começando a carreira e estavam lá atuando. De alguma maneira, estavam sendo vistos, impulsionando diretamente o crescimento desses caras também. Muito disso graças à promoção impecável que o Bambam soube fazer, né? Falou uma besteira aqui, outra ali, um exagero, mas soube vender a luta como poucos teriam a capacidade de fazer e conseguir vender. Uma audiência absurda. Nacionalmente, a repercussão, né, em todos os cantos as pessoas falando sobre isso, e ainda embolsaram, tanto o Bambam quanto o Popó, milhões de reais. Como é que vamos falar que os caras estão errados? No final não passa de negócios, tanto que nos vestiários o Bambam publicou um vídeo onde ele e o Popó aparecem abraçados, um com o outro após a luta, com a equipe do Popó gritando o nome do Bambam, mostrando que tudo é mero entretenimento. As desavenças acabam quando descem do ringue. Se alguém estava esperando alguma coisa diferente disso, que eles se tornassem inimigos ou que a luta fosse competitiva, me desculpa, mas aí o erro tá na sua expectativa e não na realidade em si. Sobre o Bambam, eu já combinei com ele aqui no WhatsApp da gente bater um novo papo, se tudo der certo, se não houver nenhum imprevisto. Amanhã ele passará aqui de maneira exclusiva, dando a versão do quão valiosa foi essa experiência, do que deu errado, do que deu certo, para vocês analisarem um papo com o Bambam exclusivo. Então não percam, já se inscrevam aqui e ativem o sino para receber. Nesse vídeo exclusivo eu queria falar sobre o outro protagonista, o Popó, que vem sendo criticado por muita gente por duas razões. A primeira é que muitos estão falando que o Popó deu um soco na nuca quando o Kleber Bambam já estava ali semi-nocauteado nas cordas. De fato, o golpe aconteceu, o golpe legal, o que obviamente também é legal deixar pontuado. Não mudaria em absolutamente nada o resultado, mas é inegável que é um ato ilegal e moralmente não é bem visto. Porém, é óbvio que não temos aqui como julgar a intenção, se ele quis fazer ou não. Ninguém está lá dentro da ideia do cara. Eu, inclusive, prefiro acreditar que não foi intencional. Ali no calor da emoção, acabou golpeando errado, às vezes acontece. Quero ouvir, inclusive, o Popó falando sobre isso em alguma entrevista. Um outro ponto que vem sendo muito questionado é o fato do Popó, com exceção da luta contra o Pelé Land, só tá aceitando desafios de influencers, a galera do meio da internet, artistas, não necessariamente ex-atletas profissionais. Se você me perguntasse, Laerte, você gostaria de ver Popó versus Vitor Belfort ou Popó versus Kleber Bambam? Eu ficaria com a primeira opção. Mas tem um detalhe, é apenas a minha visão de quem vive e acompanha o esporte de dentro.
não representa a opinião da massa, do grande público. Vocês acham, por exemplo, que se o Popó for enfrentar o Vitor Belfort daqui, sei lá, 6 meses, vai ter a mesma repercussão, a mesma audiência do que a luta de ontem? E eu repito, eu estou falando de exposição, grana, número, barulho na mídia, comoção popular. Esse é exclusivamente o foco do Fight Music Show. Para eles, é melhor ter uma luta Bambam versus Popó ou Popó contra qualquer influência que dure 20, 30 segundos do que um duelo muito parelho de 8 rounds do Popó contra um ex-lutador que não gere tanta repercussão. Inclusive, para o Popó, essa também é a melhor opção. A essa altura do campeonato, com 48 anos, a última coisa que ele tem é que provar algo a alguém. Não tem mais, o legado já foi construído. 4 vezes campeão mundial, Hall da Fama do boxe internacional e para muitos é, ao lado do Éder Joffre, o maior pugilista que esse país já viu. Até pouco tempo atrás, muitos da nova geração nem sabiam quem era o Popó e hoje o cara tá aí, nacionalmente conhecido novamente, ganhando muito dinheiro e desfrutando de uma imagem vitoriosa que ele construiu ao longo de uma carreira brilhante. Então por que fazer lutas de entretenimento vai de alguma maneira manchar ou diminuir a carreira, o legado que ele construiu? O que tem de errado nisso? Quem somos nós para julgar? Tem espaço para todo mundo. Se você não gosta, não tem problema nenhum. É só não consumir. O nosso MMA, que tanto gostamos e defendemos, também é visto e julgado de maneira errada para muita gente. E aí, quem tá certo? Nós ou eles? Não tem certo ou errado. Nesse caso aqui, o que temos é um ex-campeão mundial desfrutando da imagem vitoriosa que ele construiu. Não tem problema. Vai, Popó, aproveita. Enfim, esse é apenas o meu ponto de vista em relação a toda essa história envolvendo as lutas que o Popó vem fazendo ultimamente contra influencers. Repito, eu gostaria de ver contra lutadores, ex-lutadores profissionais, mas é só a minha visão. Eu entendo perfeitamente que o Popó prefira fazer essas lutas de entretenimento e o grande público que também prefere assistir esse tipo de show. Quero saber o que vocês pensam a respeito. Gostam do que estão presenciando ou não gostam de consumir? Assistiram a luta de ontem, mesmo criticando, ou conseguiram ignorar 100%? Qual é a visão, a opinião de todos a respeito disso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar o like no vídeo, porque é muito importante, se inscrever aqui no canal para dar aquela moral de sempre. Repetindo, para quem não assistiu, o vídeo vai aparecer aqui, daqui poucos segundos, só você clicar que tem a luta completa do Bambam e do Popó, tem também o MC Gui contra Nego do Borel. Fiquem ligados que a semana vai ter entrevista com o Bambam e muitos outros conteúdos, alguns papos já gravados, muita coisa bacana vindo por aí. Conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!